Quilombo de Ivaporunduva está localizado no município de Eldorado, dentro do estado de São Paulo, no Vale do Ribeira, dentro da Mata Atlântica, a 50 quilômetros de Eldorado. É uma comunidade quilombola que trabalha bastante a defesa do meio ambiente. Bem-vindo ao Quilombo Ivaporunduva. Neste vídeo passeio, você vai conhecer a história de luta e resistência. O nome Ivaporunduva, ela vem do Tupi-Guarani, quer dizer Rio de Muitos Frutos. A palavra quilombo, ela vem a partir da Constituição de 88, que até então era só Ivaporunduva. É uma comunidade muito antiga, né? Onde o nosso povo foi trazido dos países africanos e para utilizar aqui como escravizado, né? Na mineração do ouro, vejo muita gente falar, o tempo que o negro era escravo. Não era escravo, ele foi escravizado. Mais tarde, eles buscaram a sua liberdade, né? Através da sua luta, da sua organização. O pessoal daqui lutaram muito, né? Porque a dona deles acabou morrendo e aí eles ficaram sem dono, né? E começou então a luta por liberdade. O legal de tudo isso é que eles buscaram essa liberdade muito da Lei Áurea. A Lei Áurea para nós não quer dizer nada, né? A gente respeita bastante o nosso líder nacional, Zumbi dos Palmares. Isso a gente respeita muito, né? E a gente comemora, né, o dia 20 de novembro. O turismo de Ivaporunduva é um turismo assim, de história mesmo, né? Tanto a história falada como a história vivenciada. O que é vivenciar a história? Quando eu falo que a gente se curou de alguns tipos de doença com plantas medicinais, então no turismo a gente trabalha oficina de plantas medicinais para as escolas entender, as crianças, né? Faculdade. As trilhas étnicas também, a trilha do ouro, onde a gente vai mostrar para as pessoas onde que foi que os negros mineraram. Como a gente está na sede de uma fazenda de minério de ouro, então aqui nós temos as ruínas da mineração. Hoje para nós essa trilha é uma trilha de respeito, né? Parte da nossa história está ali. E por outro lado, tem as nossas histórias do nosso antepassado. Nós passamos por várias crises aqui, vários problemas difíceis aqui. E quando a gente percebe que a gente não vai vencer, a gente vai lá e lá pede proteção para o nosso povo, que já se foram. É muito forte isso aí, sabe? É muito forte mesmo, né? As roça nossa hoje é patrimônio tombado, a prática da roça, né? É patrimônio nacional, né? Então, foi tombado a prática de fazer a roça de coivara, né? É muito importante para nós o tombamento da roça, porque é cultura e é um plano de manejo, não é? Ali a gente planta por 1 ano ou 2 até 4 anos, depois abandona, para poder ele continuar criando aquela serapilheira no chão, que vai, depois de 4 anos, dar uma nova colheita, né? Para se alimentar, a gente planta arroz, planta feijão, milho, rama de mandioca, batata doce, legumes, verduras de um modo geral. Para vender, a gente mais é banana, né? Banana é o produto que se comercializa. Esse quilombo aqui é um quilombo diferente de outros quilombos, porque nós não somos de um povo assim, por exemplo, fugido, nós somos de um povo abandonado, né? Com a morte da dona dos negros e negras, ficaram abandonados. E quando eles ficaram abandonados, a igreja estava quase pronta, né? Eles conseguiram terminar a igreja, porque aqui é a sede. Tinha a Casa Grande, tem a igreja e o cemitério, tem a mineração, as ruínas da mineração e a senzala. O que nós não podemos enxergar hoje? A Casa Grande. No local da Casa Grande, aquele galpão que vocês viram lá, ali era a Casa Grande, e você também não pode ver a senzala, que há muito tempo caiu também. Mas consegue ver o cemitério, consegue ver a igreja e consegue ver a ruína da mineração.
Mas o mais importante, conseguem ver nós que estamos aqui desde aquele tempo, isso é a parte mais importante, e vai continuar contando a história. Agora a gente vai para a casa da Elvira, né? Mulher negra, liderança das mulheres quilombolas aqui do Ivaporunduva, para ver a confecção do artesanato da fibra da bananeira. Ô, Elvira, esse artesanato aí, como que é? Como que você faz? Qual é o processo? Dá para você falar um pouquinho para nós? Então, o artesanato da palha da bananeira surgiu aqui na comunidade em 97 e hoje a gente tem como complemento de renda para as famílias. Qual tipo de fibra que você tira da bananeira? São 5 tipos de fibras, são filezinho, contrafilé, barriga, renda e casca. A gente faz com a palha da bananeira, vai no bananal, tira o tronco da bananeira, extrai a palha, coloca no sol para secar e depois vai para o tear para fazer as peças. Aí faz jogo americano, tapete, bolsa, descanso de panelas, almofadas. Qual a importância disso para a comunidade? A importância disso para a comunidade é que não está invadindo o meio ambiente, porque a bananeira, como a gente tem muita banana aqui, né, na nossa região, cortando a bananeira dá um cacho só, cortando um cacho da bananeira, o tronco vai utilizar para fazer artesanato e não está agredindo o meio ambiente. Então, Elvira, quer dizer que o artesanato, além de ter importância do comércio, também tem a importância de defender o meio ambiente, é isso? Isso. Está defendendo o meio ambiente também. Isso, Elvira, conta para nós, qual a importância do artesanato para a sua vida? Então, para mim a vida melhorou muito porque eu sou agricultora, né? E o trabalho que a gente faz na roça é mais para o consumo, né? E não ganho dinheiro, né? E o artesanato não, levei, agora eu posso ganhar meu dinheirinho para comprar minhas coisas, né? Não só eu, nós mulheres todas da comunidade, né? É um complemento de renda mais para a família. Aqui em Ivaporunduva a gente tem a pousada de Ivaporunduva, quem quiser para visitar o potencial aqui da região está disponível. Quilombo de Ivaporunduva, uma comunidade negra, comunidade tradicional, de mais de 400 anos de existência, vale a pena vir visitar.